Hoje nós vamos falar sobre antidiabéticos e hipoglicemiantes. A terapia para o diabetes tem como característica dispor de um grande número de diferentes agentes terapêuticos que têm o propósito de modificarem a maior parte das etapas do processo de regulação das concentrações séricas de glicose, tá? As classes de fármacos disponíveis para o controle da concentração sérica de glicose incluem os inibidores da absorção de glicose, conhecidos como inibidores da alfa-glicosidase, as preparações de insulina exógena, os secretagogos da insulina, representados pelas sulfonilureias e pela meglitinida. Nós temos os inibidores da produção hepática de glicose, conhecidos como biguanidas, os análogos da amilina, bem como os análogos do GLP-1, o hormônio conhecido como peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, além dos sensibilizadores da ação da insulina, representados pelo TZD, a tiazolidinediona, tá? Esses tratamentos farmacológicos, em sua maioria, incluem agentes disponíveis por via oral que trabalham no sentido de retardarem a velocidade de absorção da glicose no intestino, como é o caso dos inibidores da alfa-glicosidase, ou ainda aumentam a secreção de insulina pelas células beta, como fazem as sulfonilureias, a meglitinida e os análogos do GLP-1, tá? Ou ainda podem trabalhar com o propósito de aumentarem a sensibilidade da insulina nos tecidos-alvo, como exemplo das biguanidas e da tiazolidinediona, né? Em geral, esses agentes administrados por via oral, eles são ineficazes para o tratamento de pacientes com diabetes do tipo 1, uma vez que esses diabéticos do tipo 1 dependem principalmente das preparações de insulina exógena, tá? Quando nós falamos dos pacientes com diabetes do tipo 2, esses sim podem ser tratados com associações de todos esses fármacos, né? Eles se utilizam ainda de múltiplas estratégias, como por exemplo a dieta, exercícios físicos, mudança do estilo de vida, né? Entretanto, muitas vezes, alguns acabam necessitando do tratamento da insulina exógena também, aliada aos fármacos de administração oral, tá? O princípio para o tratamento, na verdade, o objetivo da terapia farmacológica no diabetes mellito, né, está relacionado com a normalização dos parâmetros metabólicos, como aquele representado pela glicemia, com a finalidade de redução do risco de complicações a longo prazo. Para pacientes com diabetes mellito do tipo 1, a estratégia farmacológica consiste na administração de uma quantidade suficiente de insulina exógena para que seja obtida a normoglicemia, tá? E essa quantidade de insulina exógena deve definir, sim, normoglicemia sem redução de hipoglicemia, tá? O tratamento apropriado desses pacientes não apenas produz aquilo que nós identificamos como normoglicemia, como também deve, através da administração da insulina, reverter a resposta daquilo que nós identificamos como inanição metabólica, mediada pela ação de hormônios contrarreguladores da insulina. Nós sabemos, por exemplo, que o tratamento com a insulina acaba por reverter a degradação de tecido muscular devido à degradação de aminoácidos, né? Além daquele aspecto relacionado à cetogênese hepática nesses indivíduos dependentes de insulina, né? Já o tratamento para o diabetes do tipo 2, ele é bastante variado, né? Ele pode se
atentar para inúmeros fatores. Então, em primeiro lugar, na terapia do diabetes do tipo 2, nós devemos considerar que pacientes obesos devem se empenhar na redução do peso corporal e no aumento dos exercícios físicos com finalidade de melhoria da sensibilidade à insulina, né? E nós sabemos que pacientes diabéticos do tipo 2, eles podem conseguir um bom controle da doença ao modificarem a dieta e os hábitos associados a exercício físico, necessitando minimamente de fármacos, né? E vale considerar aqui que, entretanto, alguns indivíduos, mesmo fazendo uso desses fármacos de administração oral, mesmo mantendo alteração de dieta e alteração dos hábitos de vida, né, do estilo de vida, esses ainda podem depender de alguma concentração de insulina exógena, tá? Para iniciar a descrição das classes de fármacos, nós vamos considerar os inibidores da alfa-glicosidase, tá? Então, entre esses fármacos, nós encontramos como exemplos a acarbose, o miglitol e a voglibose. Esses agentes, eles têm como característica serem conhecidos como bloqueadores de amido. Na verdade, eles são análogos de carboidratos que se ligam muito intensamente às enzimas identificadas como alfa-glicosidases, né? Essas alfa-glicosidases são enzimas presentes na borda em escova intestinal. As alfa-glicosidases são identificadas pela maltase, bem como pela isomaltase, pela sacarase e pela glicoamilase, não amilase como está aqui, mas glicoamilase, né? E elas têm como característica ajudarem no processo de absorção através da quebra dos carboidratos complexos, produzindo ou colaborando para a produção de glicose, né? Ao inibir reversivelmente essas enzimas, né, as alfa-glicosidases, os medicamentos acabam aumentando o tempo necessário para a absorção de carboidratos, como o amido e os disacarídeos, a destrina também, né? Esses fármacos, eles também aumentam a área de superfície intestinal para absorção, uma vez que os carboidratos que teriam sido absorvidos na parte superior do intestino sofrem absorção em quantidades menores, né, em toda a extensão do intestino delgado. Por isso, esses fármacos acabam ajudando na redução do pico pós-prandial de glicose, né? Os inibidores da alfa-glicosidase são efetivos quando tomados junto das refeições, tá? Porém, não apresentam efetividade alguma quando administrados em outros momentos, né? Esses agentes, né, acarbose, miglitol e voglibose, são agentes altamente efetivos e quando utilizados em monoterapia, eles têm como característica reduzirem a glicemia em jejum em 25 a 30 miligramas por decilitro. Eles também reduzem a hemoglobina glicada em 0,7 até 0,9%, tá? E reduzem a glicemia pós-prandial em 40 a 50 miligramas por decilitro, tá? Característica desses agentes é que a administração não está associada a nenhum risco de hipoglicemia, né? E além de serem utilizados numa monoterapia, esses agentes podem ser, também são úteis, né, quando empregados numa terapia adjuvante, né? Esses fármacos têm como característica serem mais úteis, serem mais efetivos para pacientes que têm como característica apresentarem hiperglicemia predominantemente no período pós
prandial e se mostram efetivos também naqueles indivíduos que apresentam hiperglicemia num quadro recente, quando a hiperglicemia ainda é definida como leve ou discreta, tá? Ainda com relação aos inibidores da alfa-glicosidase, nós vemos que as reações adversas comuns a esses inibidores da alfa-glicosidase consistem de flatulência, podem ser definidas pela distensão e desconforto abdominal, que resultam em gás liberado por bactérias que atuam sobre os carboidratos que não foram digeridos e que acabam por alcançar o intestino grosso, né? E em geral, esse desconforto gastrointestinal, ele diminui com o uso contínuo do inibidor da alfa-glicosidase, tá? Ainda esses agentes têm como característica serem contraindicados em casos de doença inflamatória intestinal, e isso está associado diretamente a possibilidade de distensão e desconforto abdominal que poderia ser potenciado, né, na doença inflamatória intestinal. Ainda, onde que eu parei? Aqui. Ainda as concentrações séricas de aminotransferases, né, ALT e AST, elas devem ser monitoradas durante o tratamento. E esses fármacos, eles são conhecidos por apresentarem uma elevação dependente da dose, tá? Das aminotransferases. Entretanto, essa elevação dependente de dose das aminotransferases, ela pode ser revertida diante da interrupção do tratamento, tá? E ainda os inibidores da alfa-glicosidase, eles são associados a uma elevação moderada de triglicerídeos plasmáticos, tá? Outra característica bastante importante de ser considerada quando nós falamos dos antidiabéticos e hipoglicemiantes é que está relacionada ao peso corporal. No caso, os inibidores da alfa-glicosidase, eles não se relacionam à alteração do peso corporal dos indivíduos que fazem uso desses agentes, tá? Com relação à reposição de insulina exógena, né? Nós sabemos que essa insulina exógena ela é utilizada principalmente no tratamento do diabetes mellitus do tipo 1. Entretanto, alguns pacientes diabéticos do tipo 2 podem também necessitar de ajustes terapêuticos que incluem em um esquema terapêutico a insulina exógena, tá? Então, a insulina ela não constitui também base para tratamento do paciente, né? Ela não constitui somente a base para tratamento do paciente com diabetes mellitus do tipo 1, mas ela pode ser utilizada como adjuvante, né? Útil na diabetes mellitus do tipo 2. Nesse caso, quando, como nós já consideramos, né? Quando a dieta e outras formas de terapia não são suficientes para controle da hiperglicemia, né? As preparações mais antigas de insulina eram derivadas de fontes suínas e bovinas, portanto, eram identificadas como insulinas heterólogas, né? Porém, na atualidade, preparações humanas recombinantes são produzidas in vitro, né? E são empregadas na atualidade com uma menor possibilidade de desencadearem uma resposta imune à administração, né? Como a insulina é uma proteína sujeita a rápida degradação no trato gastrointestinal, ela não é efetiva como agente oral, tá? Então, a insulina exógena, ela é administrada por via parenteral
normalmente com a opção da administração subcutânea, através de uma agulha de calibre fina, que acaba criando um depósito do hormônio no local da injeção, tá? Então, preferencialmente administração subcutânea. Essa administração subcutânea, ela pode manifestar, em alguns casos, uma reação local devido ao fato do hormônio ser mantido depositado, né, naquele espaço subcutâneo. Nós sabemos que a velocidade de absorção desse depósito subcutâneo de insulina depende de uma variedade de fatores, incluindo a solubilidade da preparação e a circulação do local. Então, na dependência da solubilidade e da circulação do local escolhido para a administração, nós temos uma possibilidade maior de reação local ou não, tá? Ainda, quanto mais rápida é a absorção de determinada preparação, mais rápido também é o seu início de ação e mais curta é a duração da ação dessa insulina exógena. A variabilidade entre pessoas e a variabilidade de um local de injeção para o outro pode produzir grandes diferenças na velocidade de absorção e, portanto, no perfil da ação da insulina que é injetada, tá? Nós temos aqui nesse quadro, é um quadro que é apresentado no Gula, né, no livro texto, e o quadro ele fornece uma classificação das preparações de insulina mais comumente utilizadas, né? Com descrição aqui do perfil em horas, com identificação do tempo, né, para início do efeito, o tempo para que seja caracterizado o pico após a administração, o tempo de duração da ação dessa insulina após a administração e o uso, né, qual a finalidade para o uso dessas insulinas listadas aqui à esquerda do quadro, né? Ele descreve aqui ainda a injeção para manutenção de uma insulina basal e descreve a injeção em bolo prandial. O bolo prandial se refere a uma quantidade que é ajustada de acordo com a quantidade de carboidrato consumido em cada refeição e de acordo com a glicemia identificada no momento da refeição, tá? Ainda nós podemos considerar aqui que a insulina regular, né, é uma preparação que tem como característica apresentar uma ação curta. Ela deve ser administrada aproximadamente 30 minutos antes das refeições, né? É uma insulina que tem como característica não ser modificada, então ela é estruturalmente idêntica à insulina endógena, né? Porém, tem como característica apresentar na sua estrutura a adição de íon zinco, para que o zinco dê à estrutura da insulina uma maior estabilidade, tá? Essa insulina, ela tem como característica, insulina regular, ela tem como característica, após a administração, a tendência à formação de agregados, tá? E a dissociação desses agregados constitui, na verdade, uma etapa que limita a velocidade no processo de absorção, tá? O tempo para início da ação de uma insulina regular varia de meia a 1 hora, tá? O pico de concentração plasmática está entre 2 e 3 horas e a duração do efeito da insulina regular em torno de 6 a 8 horas da administração, tá? Além da insulina regular, mais recentemente, várias insulinas de ação rápida foram obtidas por engenharia biomédica, tá? E acabaram se tornando disponíveis para uso terapêutico.
Essas preparações, elas têm como característica entrarem na circulação mais rapidamente do que a insulina regular e podem ser administradas minutos antes das refeições, né? Eu não preciso necessariamente calcular 30 minutos antes para depois me alimentar, né? Esses análogos, né, da insulina regular, eles se assemelham estruturalmente à insulina, assim como a insulina regular, porém foram ligeiramente modificados para facilitarem, para favorecerem a sua absorção. Os nomes desses análogos fazem referência às modificações efetuadas na insulina. Então, no caso, a Lispro, nela foram invertidos os aminoácidos prolina e lisina das suas posições na insulina regular, daí o nome Lispro. Na insulina, que nós descrevemos como asparte, a prolina foi substituída pelo ácido aspartico, e na insulina glulisina, a lisina substitui a asparagina e o ácido glutâmico substitui a lisina em uma posição específica da cadeia de aminoácidos. A insulina Lispro é identificada como uma insulina de ação ultra rápida, enquanto a asparte e a glulisina são identificadas como insulina de ação rápida, tá? A insulina Lispro, ela tem como característica... Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, eu vou ter que interromper o áudio, eu retomo num próximo áudio.